Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez para a glória do Senhor Jesus, com mais um programa Jesus, a verdade que liberta. Deus é bom e nos oportuna, né? Mais uma vez de estar aqui para mais um programa, né? Que é para falar da sua palavra, do Evangelho que salva o homem. O Evangelho que verdadeiramente fortalece o homem, dá direção, dá paz, dá entendimento, dá sabedoria e leva o homem à salvação, à vida eterna, né? Conduz o homem a Cristo, né? Na verdade, o Evangelho é Cristo, né? As palavras do Senhor é que valem. Nós não conhecemos a Deus se não for pela palavra de Deus. Então, a palavra é que nos faz entender quem é Deus e as palavras são dele, claro. E pela palavra foi criado os mundos, né? Nós acreditamos assim. Todas as coisas foram feitas pela palavra. E assim a nossa salvação também. Precisamos crer nisso aí e andar segundo a palavra de Deus, aprendendo. Quando você ouve, dá ouvido, crédito a essa palavra, você está se alimentando do pão da vida. Como disse o próprio Jesus para Satanás, quando ele tentou ele ali, que para transformar umas pedras em pão, Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vivemos a vida eterna mesmo, é da palavra de Deus, não de pão natural. O pão natural nos sustenta pelos dias, mas a palavra é eterna. A palavra de Deus, quando ela produz em você alguma coisa, você permite que ela venha produzir em você, é vida eterna. Livrando, tirando você da morte. Sabe o que é? Sarando essa doença que está em ti, que é a morte, né? A condenação. Então, a única maneira de você sarar, você se livrar dessa doença, que se chama pecado, que te leva à condenação, é a palavra de Deus. Não tem outra saída, não. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8 e o versículo 51. É um versículo chave aqui para nós começarmos a pregar, falando sobre morte, né? Que as pessoas têm tanto medo da morte física, mas, no entanto, parece que ele não tem muito medo da eterna, né? Então, que aqui é uma certeza de morte física. Não tem como você tapar o sol com a peneira de qualquer jeito e pensar que não vai escapar, né? Que não vai mesmo. Então, é uma certeza e, no entanto, você luta para não acontecer isso aí. Sabendo que mesmo lutando, não vai acontecer sempre. Mas não luta, não batalha, não corre atrás de escapar da segunda. Que dessa você pode escapar. Você tem como escapar. Então eu vou ler o versículo, né, que encontra aqui em João capítulo 8, versículo 51, que diz assim, em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Então, em verdade, ele afirma duas vezes que é para você não se enganar e não ficar meio em dúvida. Em verdade vos digo que aquele que guarda
a minha palavra, nunca verá a morte. Porque o ver aqui é exatamente morrer a segunda vez, ir para o inferno. Ver uma condenação, ser julgado no juízo final e lançado no lago de fogo. É isso aí que é a segunda. É isso aí que é ver a morte. Então, essa física aqui você vai ver. Mas essa daqui que ele está falando não vai ver. Então, aqui, quando o pessoal aqui, os judeus, falava aqui que Jesus tinha demônio, expulsava demônio com o espírito de Beelzebú, o príncipe dos demônios. Então, a mesma coisa falam hoje de muitos pregadores aí. É claro que tem uns que são hereges mesmo, que falam as coisas erradas, que procura se dar bem de qualquer jeito. Mas tem os homens de Deus, irmão, que é preciso ser respeitado essa palavra. É preciso você temer a palavra de Deus que sai da boca desses homens. Porque, na verdade, é assim, a palavra é de Deus. Você não pode olhar para o homem. Agora, se ele fala heresia, cai fora, irmão. Se ele fala coisas que não é de Deus, que não é bíblico, sai fora. Mas se é bíblico, é de Deus. Pode ser ele quem for, mas se é de Deus, pega a palavra que ele lançou. Sabe aquela coisa que a pessoa pode não querer comer uma comida, mas a comida é saudável? Vai me fazer bem essa comida? Ele rejeitou, não comeu e deixou disponível para mim, eu como. E eu vou me dar bem. Eu vou sobreviver com essa comida porque ela é saudável. Então, assim é a palavra de Deus. Essa pessoa fez a comida, vamos dizer assim, produziu lá, né? E pegou os ingredientes que só pega de Deus, para fazer as coisas de Deus, só tem que vir de Deus. Mas ele pegou e ele mesmo não se alimentou. Ou seja, ele mesmo não aceita, não acredita. É o caso de Judas Iscariote. Pregou para os outros, mas para ele não pregou. Mas será que ninguém se salvou pela pregação de Judas Iscariote? Que fez missão pelo menos 2 vezes sozinho, ele com outra pessoa? Foi usado por Deus contra o inimigo e expulsou demônio e tudo, mas aí você vê que ele não quis, mas as pessoas que quiseram, que aceitaram. Então ele não quis a comida, que ele mesmo pegou os ingredientes ali, os materiais, fez a comida ali, ou seja, proferiu as palavras, ele produziu ali, ou seja, ele externou aquilo lá no sentido, profetizou as palavras de bênção da parte do Senhor, mas ele não ficou com a palavra, não guardou, que é o que está dizendo aqui. Então pessoas pegaram aquela palavra e guardaram e se salvaram. Com certeza aconteceu isso. Então com nós também é a mesma coisa. Então nós não podemos olhar para quem está falando, né? Porque é como que seja aí o teu rádio agora, nesse momento, a tua TV que está falando aí essa palavra. A TV não vale nada, você joga fora, quebra, desliga, ela apaga tudo. Mas o que está saindo no fone dela é palavra de Deus. Você precisa pegar essa palavra. Então nós somos também igual a TV, essa é um vaso. Nós somos um vaso. Agora o que está saindo desse vaso? O que está produzindo esse vaso? As palavras é bíblica? Se é bíblica, é de Deus. A Bíblia é de Deus. Ou seja, a Bíblia é Deus. O Senhor Jesus é o verbo, é a palavra. Então veja, e só se salva se for por ele. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja aqui, que ele está dizendo de guardar a palavra. Em verdade, vos digo.
Porque se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Então hoje a gente sabe muito bem o que é, dá de explicar muito bem o que é guardar. Colocar no HD, num pendrive, vamos dizer assim. Coloca ali no HD, depois você liga no computador e você puxa. Na hora necessária que precisa, você puxa para dentro do programa ali e faz o trabalho. Então você está no teu HD, guardada a palavra. Na hora que aparecer alguma coisa contrária àquilo lá, você não aceita, irmão, porque está guardada a palavra. Não, Jesus falou e eu gravei, está gravado no meu HD. Então não vou fazer porque Jesus disse para não fazer. Então, ou eu vou fazer porque Jesus disse para fazer. É o caso que estamos aqui pregando a palavra que ele disse para fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então eu obedeço o que ele manda fazer e eu obedeço o que ele diz para não fazer. Então isso é guardar a palavra. Então entenda que noutra hora Jesus diz que aquele que guarda a palavra dele é um homem prudente. Ele considera como um homem prudente que guardou a palavra, que ele edificou a casa sobre a rocha e não caiu de maneira nenhuma com todos os rolos que acontecem durante a vida. Porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo, ele disse. Mas vai ver as aflições que ele passou. Nós também passamos no dia a dia. Não escapa de maneira nenhuma das aflições. Da carne, do mundano, terreno. Então, mas aquele que não guarda as minhas palavras, ele ouve, mas não guarda. Ou seja, ouve, mas não grava. Ele deleta. Ele não coloca no HD. Deixar gravado lá. Não. Ele joga fora. Não vou deixar perder tempo, armazenamento de HD aqui, de memória com essas besteiras. Joga fora. Não tem prazer, irmão. Então é um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, veio todas essas coisas da vida, as pelejas, caiu e foi grande a sua queda. Ou seja, viveu na terra, teve a oportunidade de servir ao Senhor e foi para o inferno, depois da morte. Morte física, ou seja, morreu outra vez, segunda morte. Então, aqui nunca verá, não sabe nem o que é isso, morte. Nunca vai ver, que é exatamente a segunda morte. Vamos ver aqui, o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Mas principalmente o 14 aqui, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja, não é a primeira. A primeira tem todo mundo vai morrer. Tanto o que serve a Deus como o que não serve. Tanto servo como o que não é servo do Senhor. Tanto santo como ímpio vão morrer agora, depois da morte. Quem vai ser lançado no inferno? No lago de fogo, né? Está dizendo aqui. A morte é o diabo. E o inferno é aqueles que, adeptos dele, vão para lá tudo. Ou seja, como se fosse assim uma nação. Então o inferno foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, é todo aquele que não escrever seu nome no livro da vida. Quem escreve é o Senhor, mas é você que busca.
essa inscrição. É você que busca essa matrícula. É você que se apresenta, como você se apresenta para o exército terreno, você se apresenta para o exército de Deus. Ser um soldado de Cristo. Aprovado para lutar pelo evangelho, pelo reino do céu. Então você que se apresenta e é alistado. E aquele que não fizer isso legitimamente, não receberá a aprovação, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Tem que ser legitimamente, né, irmão? Então, aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 3, olha o que diz. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então alistou, colocou na lista lá, colocou no livro da vida. Aquele que não foi achado escrito nesse exército aqui, irmão, lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então a preocupação tão grande do povo, irmão, correndo com medo da morte. E aí uma hora peita nela. Ah, mas eu tenho medo mesmo de morrer do coronavírus. Mas morre de dor de barriga. Ah, mas eu tenho medo de morrer de dor de barriga. Mas morre de sarampo, sei lá, ou de malária, ou de apatite, ou de câncer, ou de falta de falha nos aparelhos respiratórios, ou de rins, parou os rins tudo, sei lá, tem que morrer. Pai, estou tão velho que venceu os órgãos, tudo, tá, parou tudo. Mas morre. Então não adianta, veja aí, quer dizer, não estou dizendo para você não lutar pela vida e durar mais um pouco. Mas e a outra? Eu preciso primeiro a outra que é eterna. Depois essa outra que vir, tudo é lucro. É por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, porque tem o reino sem justiça. Ou seja, você busca o reino, mas não é aprovado por Deus. Vai dizer aqui, ó. Versículo 5 aqui. 2 Timóteo capítulo 2. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Está vendo? Então tem uma maneira legitimamente. Então você às vezes faz parte do caso, vamos falar de Judas Iscariote, eu falei agora, né? Judas Iscariote, ele não estava no reino do céu, lutando pelo reino ali. É tanto que o próprio Jesus, quando eles voltaram, os 70, a última vez que ele mandou foi 70, quando eles voltaram, eufórico, alegre, dizendo em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Eu via vocês avançando na guerra, vencendo o inimigo. É isso aí, irmão. Então veja, ele não estava lutando pelo reino, ele não estava no exército do reino, não, expulsando demônio e tudo. Mas foi legitimamente? Não. Então não tinha justiça. Ele não foi justificado por Deus. Então, buscai o reino do céu e a sua justiça, em primeiro lugar. O reino do céu e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Se é que Deus acha que você pode ficar mais um pouquinho na terra, ele acrescenta um dia aí. Mas se eu tiver um risco de perder tua vida e a eterna, perder a salvação, cair na morte eterna, na segunda morte, ele é melhor te levar logo, ou não?
É claro. Então as pessoas se esforçam tanto, lutam tanto, e é um rolo mais feio do mundo com esse negócio aí da morte. É um medo terrível, mas e a outra, irmão, que é eterna? Então se preocupe, pelo amor de Deus. Né, que a outra, se comparar com isso aqui, não é nada. Ou seja, essa daqui comparada com a outra, isso aqui não é nada. Já pensou tu morar eternamente num lago de fogo? Então veja aí que aqui quando fala dessa morte aqui, né? Jesus quando discutia aqui, sentido pregando o evangelho, e as pessoas dizendo que ele estava expulsando o demônio com o espírito de Beelzebul, ou seja, do próprio demônio, os príncipes dos demônios. Aí Jesus falou aqui, no versículo, vamos ver o 48, versículo 48. Responderam eles, né? Pois os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Nós não estamos falando para ti que tu tem demônio mesmo? Versículo 49. Jesus respondeu, eu não tenho demônios, ou demônio, antes honro o meu Pai, e vós me desonras. Ou seja, eu honro o Deus que me criou, o Deus que me mandou, o Deus que me enviou. Eu estou honrando, agora vocês estão desonrando, estão me desonrando. Aí que ele diz aqui no 50, eu não busco a minha glória, mas a quem busque e julgue. Então Jesus falando como pregador, como um homem, 100% homem ali, sem ter recebido ainda a glória eterna, antes de ressuscitar. Ele pregando como um pregador. Prega a palavra cheio do Espírito de Deus. Ele era o próprio Cristo, usando ali, o Cristo usando ele como usa qualquer homem na terra. Então ele falou dessa forma, não estou buscando a minha vontade não. Como homem ele tinha outras vontades também, mas ele só fez a de Deus. É isso aí. Então, aí que ele diz aqui no 51, em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Então veja aí, irmão, quando eu falei de pão da vida, que é verdadeiramente, Jesus ele diz em João capítulo 6, né? O Evangelho segundo escreveu João capítulo 6, o versículo 49, não, 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Só isso no versículo. Eu sou o pão da vida. Então veja aqui, quando nós olhamos aqui no versículo 35, olha o que ele diz aqui. E Jesus lhes disse, eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, você está abastecido para sempre. Nunca terá fome e nunca terá sede. É no sentido espiritual, no sentido eterno. Vida eterna. Aí essa preocupação toda, Jesus ele disse que não adianta você se preocupar de forma errada, porque você não consegue dominar-se, você não consegue mudar a situação da tua vida,
nesse sentido espiritual, de vida eterna, se você não buscar em Deus. Então, eu tenho que buscar no Senhor. Você tem que buscar no Senhor, como eu falei agora há pouco, os materiais, os ingredientes para formar esse pão da vida, fazer esse pão para você se alimentar e te nutrir para que você vá para o céu. Irmão. Não tem como você fazer isso de você mesmo. Você tem que buscar em Deus. Então, aqui, primeira carta universal do apóstolo Pedro, eu falo muito desse versículo que eu vou falar aqui. Capítulo 1 e o versículo 23. Mas eu quero falar mesmo aqui do 24, 25, para você ver como não é só aqui que fala, mas Isaías já falava, antes de Jesus, aí 700 anos, e Pedro também fala aqui, que a vida é um instante. Quando você vai ver aqui em Tiago também, ele diz que é como um vapor. Cadê? Cadê esse homem? Quando você olha na face da terra, não vê mais. Né? Então isso vai acontecer comigo e contigo. Não vai pensar, não, mas eu vou escapar. Você pode fazer o que quiser. Agora, do lago de fogo, você tem a oportunidade, irmão. Vamos falar isso até o fim desse programa. Né? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, essa palavra permanece para sempre. As outras coisas, não. Versículo 24, que é o que eu quero falar mais aqui, para você prestar atenção como a vida tua é um sopro. Né? Porque toda carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Secou-se a Eva e caiu a sua flor. Está entendendo? Então o homem é como um pé de mato. Um pé de planta, está falando aqui de flor, que o homem dá flor mesmo. Principalmente se ele é porque ele é imagem e semelhança do Senhor. Né? Então, aí a sua beleza, né, a sua glória, vamos dizer aqui, tanto a beleza quanto os bens materiais, os seus cargos, o seu intelecto. Rapaz, eu aprendi tanta coisa, eu tenho tanto diploma, eu sou todas essas coisas. É como a flor da Eva. Ou seja, tem uma Eva que produz a flor. Rapaz, mas essa flor é bonita, né? Mas daqui a pouco, cadê a flor? Sumiu. Seca a Eva e cai a sua flor. Não adianta glória, se querer se gloriar e se sustentar em coisa natural. Me basear, criar uma base para mim em cima de coisas materiais. Naturais, terrena, carnal, humana ou diabólica. Pior ainda. Não adianta isso aí, porque não serve de base eterna. Agora, aí ele diz que aqui tem que ser pela palavra de Deus que permanece para sempre. Aí tudo bem. Mas quando entra nesse 24 aqui, porque toda carne é como Eva, e toda a glória do homem, como a flor da Eva, seca-se a Eva e cai a sua flor. É isso aí. Aí o versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele torna a dizer aqui. Permanece para sempre. Aí é como que você diz assim, mas e o que tem palavra? Não, é que produz em ti a vida eterna.
Ou seja, cria em ti um tesouro, irmão, né, que nós não valemos nada, é um vaso de barro, mas com um tesouro dentro. É uma riqueza que não existe outra. Não tem uma beleza maior, não tem uma glória maior, não tem um poder maior de que a palavra de Deus estando dentro de ti, estando guardada em ti. Você sendo um cofre, um tesouro escondido. Ali a palavra de Deus estando escondida dentro de ti. Escondida no sentido que é um mistério, mas que é essa palavra estando em ti, você externa ela, você passa para os outros, é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos transmitindo ela está produzindo, como o próprio Jesus disse para a mulher samaritana. Tu beber da água desse poço, tu volta a ter sede. Mas da água que eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então a fonte, ela não abastece só uma pessoa, é mais pessoa. Então é uma fonte para a vida eterna, ela vai produzindo em você essa palavra, né? Então aqui, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha o que Pedro está dizendo. Foi evangelizada. Já vem desde de Adão. Quando entrou para as páginas da Bíblia, já ali no tempo de Moisés, depois de Abraão. Começou a ser produzido, escrito. Vem os profetas, veio tudo escrevendo. Depois chegou Jesus. Está aí tudo escrito aí. Foi evangelizado pelo próprio Deus na face da terra. Aí ficou os apóstolos. E ficou nós, depois dos apóstolos, veio os homens e mulheres de Deus e até hoje. Mas tem gente aí que só presta para falar, principalmente nas redes sociais. Falando mal dos homens de Deus, escarnecendo, sem saber o que está dizendo. Mas não sabe mesmo, não sabe não. Então, se é dele pegar a palavra que o caboclo prega lá, seja lá quem for, mas a palavra de Deus me dá para cá. Mesmo, volto a dizer, mesmo que esse próprio homem não esteja comendo da comida, que para ele é desnecessária ou venenada, ou seja, sei o que ele pensa, mas não importa não, ele está produzindo ali, está feita a comida, ele não quer comer, mas eu como, me dá para cá, eu quero. Tu está entendendo, irmão? Comer palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, irmão. Como um tesouro escondido. Ou seja, um tesouro valioso. Aí ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E está sendo. E continua sendo evangelizada, né, irmão? Então precisamos estar atento, ligadinho, né? Para não perder a oportunidade de se encher dessa palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Evangelho, ele é tão simples e está tão presente nas nossas vidas. Ele está tão disponível. Sabe aquela coisa que eu quero dizer aqui para você meditar no que eu vou falar aqui? O Evangelho, ele é tão simples e tão disponível, está tão perto e disponível, acessível a todo mundo, que se torna de forma desnecessária. Que parece que é. Parece que como todo mundo tem acesso, não tem valor. Sabe aquilo aí?
Porque você vai pelo lado natural. Já pensou? Por isso que Paulo diz, não é muito os sábios, segundo a carne, nem os poderosos e os nobres e os poderosos que são chamados. Ou seja, ele passa por cima, pisa por cima do evangelho e para ele não tem valor. Por quê? Porque o pobrezinho, aquele que se faz pobre, seja rico também, mas que se faz pobre, aquele seja sábio, no sentido de ter diplomas e cargos sociais, mas ele se faz pobre. Ele se faz simples e humilde. Ele aceita, ele junta, ele pega, ele agarra, ele guarda. Ele tem isso como um tesouro, como uma riqueza incalculável. Mas quem se julga, ele acha desnecessário, fraco, desprezível, de maneira que não tem valor para ele. É isso aí. Então o evangelho, ele é isso. Está presente, não está longe, está sempre perto. Eis que estou à porta e bato, estou aqui. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu entro. Então está ali, está presente sempre. E é qualquer um. Eu estou batendo na porta, não é só do barão, vamos dizer assim, da pessoa que tem. Não, é de todos. Então quem tem mais ocupação na vida, quem tem mais nobreza, ele se acha enriquecido, de nada tem falta, é aquela coisa que diz em Apocalipse 3,15. Acha enriquecido, de nada tem falta. E aí ele não sabe que é um desgraçado, um pobre, cego, miserável e nu, diz o Senhor Jesus. Ali do versículo 15 até o 16, 17. Então veja que o evangelho se torna assim. Por isso, Isaías, 700 anos antes de Cristo, falou. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. Quem é que está acreditando no que eu estou pregando aqui que vale alguma coisa? Aí para as pessoas, pessoa natural jamais vai entender as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura, isso é doidice. Esse cara está falando besteira. Então, quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele faz essa pergunta. O que significa? Quem acreditou na palavra, para que essa palavra tenha o poder de mudar ele. Ou seja, receber esse tesouro colocado nesse vaso de barro. Então, o que fala aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, sou um vaso de barro, não tem valor de nada. E o que vale é o que está dentro. Mas se eu pegar da parte do diabo, ou de homem mesmo, natural, carnal, terreno, diabólico, essas coisas tudo aí, não vale nada, irmão. Tudo é barro. Tudo é terra, não serve de nada. Agora, quando eu pego esse tesouro, que às vezes nós chutamos. Aí o Isaías, ele prosseguiu no versículo 2 lá de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o poder de Deus, esse tesouro de Deus. Versículo 1, 2, ele diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Para mim e para você. E o evangelho, ele é assim. Não traz muito, não desperta muito desejo, não. Desnecessário, para que esse besta falar isso? Ou esses bestas, é o que falam nas redes sociais aí.
Ah, esses ladrão, rapaz, fica pedindo dinheiro aí. Sabe o que está falando? Foi subindo como renovo. O que é renovo, irmão? Está nascendo um negocinho. Renovo, um renovo. Ou seja, estava morto, aí vem saindo aquele brotinho lá. Perante ele. Por que perante ele? Porque só ele vê. Só quem tem ele vê alguma coisa. E vai vendo, vai vendo. Quanto mais você tem ele, mais você vê o broto. Você vê que tem futuro. Você vê que é riqueza. Você vê que é necessário. Você vê que é vida. Você vê que é o antídoto contra o diabo, contra a morte, contra o veneno do cão. Então, quem é que vê? Quem tem Deus. Perante ele. Porque ele vê. Se eu estou nele, eu vejo também. Ou seja, se ele está em mim. Então veja aqui. Perante ele. Foi subindo como renovo perante ele. Como raiz de uma terra seca. Tu meditar o que está dizendo? Além de ser uma raiz, não é nem um toco. Não é um toco. Uma raiz. Cadê? Tem uma raizinha ali. Ah, numa terra seca dessa aí? Se fosse na beira da água, irmão. Raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Não, daí não vem nada. Não adianta. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Assim é o Evangelho. Passa por cima, raiz, vê aí, rapaz. Isso, rapaz, mas isso é um pé de... Fosse assim um pé de uma ave, uma fruta, né? Pé de fruta aí que dá uma fruta gostosa, você parava debaixo da sombra e ia tirar fruta para comer. Mas como é uma raiz, tu pisa por cima. No natural, você não consegue ver. No espiritual, você vê um alimento, uma riqueza que nunca mais tu vai ter sede, nunca mais tu vai ter fome. Nunca vai ver a morte. Pelo espiritual. Você vai ver, achei o tesouro. Sabe, Jesus ele disse que o reino do céu é assim. Como um homem encontrou um terreno que tinha um tesouro. Ele pegou tudo que ele tinha e comprou o terreno. Tu sabe essa raiz lá da terra seca? Quando você consegue ver, você não larga ela mais, você se senta em cima dela. É isso aí, você consegue ver que tudo que tu precisa, mas é tudo que eu estou falando, é aquilo lá. Então o Evangelho é tudo que você precisa, tudo. Está falando lá, por que está falando isso aí? É de Jesus que está falando lá. Estou dizendo isso aqui porque eu não prego para teólogo, eu estou pregando para quem está querendo Jesus, quem é que nunca ouviu o Evangelho, não sabe, não entende. Estou dizendo que Isaías estava falando de Jesus, que 700 anos depois ele viria e ninguém ia olhar para ele e desejar. Não meteram o pau na cabeça dele? Mataram ele? Porque não desejava, achava que era um homem que veio atrapalhar. Mas teve muitos que acreditaram. Você vê que o Judas Iscariote pisou por cima da comida, esfarelou tudo, ajudou a produzir, ou não? Jesus dava ali o arroz, o feijão, tudo, o colorau, a pimenta do reino, o alho, ali o macarrão. Judas, ajuda aqui, nós fazer. Fizeram a comida. O que eu estou dizendo, irmão? Pregaram o Evangelho, eles juntos. Mas o Judas não engoliu nem uma colherada, como a gente diz aí no ditado. Não engoliu. Ele só ajudou a fazer e deu para os outros, distribuiu, mas não comeu. Tu está entendendo? Então nós precisamos comer a palavra, guardar dentro de nós a palavra. Aí sim. Eu vejo, eu buscar, meu Deus, eu preciso ver esse evangelho que é tão importante desse jeito, como esse homem está dizendo.
E você vai ver. Você vai compreender que sem ele você não vive. Se você não vive, então é a coisa mais importante que existe para ti. Não tem outra mais. Primeiro ele, depois as outras coisas. Dali vem tudo. As outras coisas vos será acrescentada. Acredite nisso. Temos, porém, esse tesouro em vasos, que é muito, de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmão, procure escapar da morte eterna. Dessa daqui você não escapa não. Você vai lutando por ali, busca em Deus. É hoje, Senhor, é amanhã que eu vou morrer. Até que não importa muito não. A gente tem medo, mas vai morrer sempre. Mas essa daqui, irmão, procura cultuar a Deus, aprender a cultuar a Deus. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto ou seja, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então procura aprender. É por isso que ele diz, peço pelo amor de Deus que vocês aprendam a cultuar a Deus. É isso aí, resumindo esse versículo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. É isso aí. Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Deus nos deu de ouvir sua palavra. Não é palavra de ramalho não, é de Deus mesmo, né? Que é para alimentar você e eu também. Não vivemos sem isso aqui. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, tem nos dado essa oportunidade, isso é bom. E precisamos e queremos desejar mais e mais porque necessitamos. Ô Senhor, nos ajuda, pois precisamos crer mais e mais no Senhor. Precisamos guardar essa palavra como que se guarda um tesouro nesse vaso de barro, para que a excelência do teu poder se manifeste em nós. Abençoa, Pai, os ouvintes que nos ouviram, os telespectadores, ajuda essas pessoas a compreender, meu Deus, que não vive, como foi dito a palavra, sem essa palavra. Meu Deus, nos ajuda a entender que não escapamos dessa morte, mas da outra nós temos a oportunidade de escapar, de ter uma vida eterna com o Senhor e não morar num lago de fogo. Ajuda, Pai, abençoando essas pessoas, dando vitória, meu Senhor, a essas famílias, a esse lar. Meu Deus do céu, entra com o teu poder, dá sabedoria e inteligência, dá saúde, dá prosperidade a essas pessoas, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Nós pedimos, meu Deus, é no teu nome que nós pedimos, meu Senhor, sabendo que o Senhor vai realizar pela tua bondade e misericórdia. É no nome do Senhor Jesus, nós determinamos a vitória, no nome de Jesus. Amém.